Bem-vindos ao Fisco for Dev, sua fonte confiável para entender as complexidades fiscais que afetam o desenvolvimento de software de forma simples e direta. Aqui no videocast Fisco for Dev, nós nos dedicamos a tornar a compreensão das mudanças nas leis fiscais e tributárias mais acessíveis do que nunca. Com uma equipe de especialistas e uma comunidade ativa de desenvolvedores, oferecemos conhecimento especializado, atualizações rápidas e um espaço para compartilhar dúvidas, insights e experiências. Vem com a gente! Hoje nós temos um assunto bem interessante que é a respeito do Decreto 599/2023 do Estado do Mato Grosso. Esse decreto está trazendo a obrigatoriedade na interligação dos meios de pagamento junto à emissão dos documentos fiscais eletrônicos, NFE, modelo 55, e NFCE, o modelo 65. Comigo aqui hoje eu tenho dois convidados. A Leia, que é PO do Plug DFE. Seja bem-vinda, Leia. Obrigada. E também temos o Renan Freitas. O Renan, ele é gerente de negócios do Plug Bank. Seja bem-vindo, Renan. Obrigado, Dani. Bom, sem mais delongas, vamos ao nosso assunto. Então, semelhante ao que aconteceu com o estado do Rio Grande do Sul e com o que já tem em alguns estados do Nordeste, como a Paraíba e Pernambuco, mas a gente sempre cita o estado do Rio Grande do Sul porque ele veio com uma normativa um pouco mais definida, campos específicos, né? Em quais momentos entraria obrigatoriedade ou não nessa interligação. Mato Grosso, seguindo essa linha, também está introduzindo essa obrigatoriedade. Só que com uma diferença do Rio Grande do Sul, né? Mato Grosso também tem a emissão da NFE, que é o modelo 55. Trouxe ali para alguns quinais e trouxe também um pouco mais de informações, né? Então, assim, o que nós temos na questão dos quinais? São pequenos comércios varejistas, né? Essa obrigatoriedade começou por eles, vamos dizer assim. Então, nós temos ali padarias, confeitarias, armarinhos, artigos esportivos, restaurantes, bares e lanchonetes. Então, todas as operações de venda e revenda que ocorrerem de forma presencial ou em site e plataforma própria. E teleatendimento deverá estar interligada via sistema. Aplicativo, eu vou até falar isso já, porque a gente sabe que sempre vem essas perguntas, né? Mas aplicativos que a gente pede comida, tipo um iFood, delivery, ele é obrigado? O delivery, ele é um terceiro, né? Então, a obrigatoriedade não se encaixa. Porém, se esse comércio que está dentro desse KNAI, ele tiver uma plataforma própria ou um site próprio, aí sim, torna-se obrigatório ter a informação, né, do vínculo de pagamento junto aos documentos fiscais, NFE e NFCE. Reforçando que essa interligação ela tem que ser de forma sistêmica, não pode ter intervenção manual, né? E agora, como que ficou? A gente tem aí o início da obrigatoriedade, foi para o dia 1/4, né? O começo de abril, dia 1/4, mas por conta de uma prorrogação de entrada em produção de uma nota técnica de pacotes de esquemas, ela não entrou por completo a obrigatoriedade, né, Leia? Ela veio a princípio somente para os cartões de débito e crédito. Isso, correto, Gabi. Bom, como você falou, a gente já via o Rio Grande do Sul já estava mantendo essas informações, atualizando, né, com os dados do pagamento. E essa ANIT, ela trouxe mais algumas informações que é ali do terminal do pagamento, né? Uhum. Então, o detalhamento ali, né? A informação do código do número de autorização do pagamento. Então, para o tipo pagamento 3, cartão de crédito, e o tipo pagamento cartão de débito, que é o 4, né? Essas informações agora, elas precisam constar no XML, tá? Tanto ali do código de autorização da transação, do pagamento ali,
como também os dados do CNPJ do recebimento, né? E o ID, né? A identificação do terminal em que ocorreu o pagamento, né? Certo. Mas aí agora eu vou perguntar pro Renan. O Renan, é só para quem tem maquininha TEF? Essa questão? Essa questão do TEF, ela gera algumas dúvidas, porque quando a gente pensa em terminal de pagamento integrado ao sistema, na hora já vem na cabeça o TEF. E aí eu vi muitos desenvolvedores já falando, mas eu vou ter que ser obrigado então a ter o TEF, né? Principalmente quando a gente fala de pequenos estabelecimentos, que é o que a lei fala, e onde não tem a obrigatoriedade do uso do TEF no varejo, ficou essa lacuna, né? Será que essas empresas pequenas vão precisar passar a ter o TEF ali? E a resposta é que não. Não há menção no decreto de que seja obrigatório o uso do TEF. Então, um Smart POS, por exemplo, Android, que ele esteja sistema de emissão e sistema de recebimento integrado, ele já cumpre com a obrigatoriedade da lei. Então, é possível, por exemplo, né, se a gente olhar para o mercado de TEF, muitas vezes os fornecedores eles amarram todos os meios de pagamento. Então, você contrata um TEF e você tem lá dentro Pix, boleto não, Pix, cartão de crédito e cartão de débito. Mas às vezes o desenvolvedor ele quer ter o POS próprio dele, ele quer desenvolver um POS onde ele tenha um fornecedor de cartão, né, uma adquirente que ele usa na retaguarda para processar o cartão, um fornecedor de Pix, e o TEF às vezes ele barra isso, né? Mas a lei não traz isso. O desenvolvedor pode continuar tendo o próprio meio de pagamento dele com os fornecedores de serviço dele, desde que o sistema faça a coleta desses identificadores de pagamento e o preenchimento do XML. Bacana. Eu acho que é importante realmente a gente reforçar isso, porque eu me recordo que quando veio a obrigatoriedade para o Rio Grande do Sul, realmente, não foi o que você falou, assim, a gente viu uma grande movimentação nesse quesito. Mas e agora? Eu vou ter que ter uma maquininha TEF aqui, uma máquina TEF, né? E não tem essa necessidade, né? Mas... O que acontece é que o TEF, ele resolve esse problema. Então, assim, se eu pegar o TEF e colocar aqui, ele vai resolver. Então, muita gente já achou que isso seria necessidade. Já interpretou dessa forma, mas não há menção nos decretos, tanto do Rio Grande do Sul quanto do Mato Grosso, sobre a necessidade obrigatória do TEF. A gente sabe que tem alguns segmentos que são obrigados a usar o TEF. Isso é outra conversa. Não é o decreto que a gente tem aqui. Legal. E só voltando um pouquinho ali, como a gente mencionou a respeito das formas de meio de pagamento, né? Então, cartão de débito e crédito, Pix, qualquer meio de pagamento eletrônico, eles precisam ter essa interligação. Por conta de um ajuste em uma nota técnica que trouxe alguns campos novos que estão sendo utilizados por esse estado, né? Que tornou o uso dele, o preenchimento deles obrigatório. Teve uma parte que precisou ser postergada, né? Entrando só agora, no mês de maio, a obrigatoriedade no envio das informações do Pix. Correto. Então, para o tipo de pagamento, já existiu o 17, né? O Pix dinâmico. E aí agora está sendo usado o 99, que é o Pix estático, né? Então, também dentro dessa mesma NT aí, a gente tem esses tipos de pagamento, né? E vai ser possível enviar os dados do Pix, porque teve um aumento lá na tag do CEAUT, né? Sim. Que é o código de identificação. E também tem a questão do End-to-End ID, né? Do Pix. Sim. A gente vai poder, então, estar informando... Colocar ali o terminal, né? Onde... essa identificação. Sim. Junto ao meio de pagamento, né? Essa questão do Pix dinâmico e o Pix estático também é algo que confunde. Isso até foi uma surpresa
para mim nesse decreto do Mato Grosso. Eu lembro que o do Rio Grande do Sul não tinha, né, Dani? A questão da chave estática, porque até parecia ser uma intenção do fisco em obrigar os estabelecimentos a trabalhar com a chave dinâmica na hora de fazer o Pix, né? E aí agora apareceu no decreto do Mato Grosso a possibilidade de usar a chave estática para recebimento aqui. O que é a chave estática e dinâmica? A chave estática é aquela que a gente usa no dia a dia, principalmente pessoa física. É o CPF, o telefone, o e-mail, que você tem ali um identificador único e ele serve para você fazer como se fosse um TED. Você tem os números, os dados da conta, você tem a chave do Pix. A chave dinâmica, ela funciona como se ela fosse um documento de cobrança. Então é gerado um QR Code, né, uma chave, um copia e cola único daquela transação de pagamento, e dessa forma é possível que você faça a identificação, né, daquele pagamento específico. Então, numa situação, por exemplo, de um PDV, quando o cliente ele faz o pagamento via chave estática, aparece um depósito no extrato da conta, no meio de um monte de outras movimentações. A chave dinâmica ela é exclusiva para cada pagamento. Então, existe uma forma de você identificar que aquele pagamento foi realizado e amarrar ele com outros dados do sistema, né? Então, você pode preencher o XML com os dados da chave dinâmica, que vai fazer a identificação única, e para isso, para o ERP, é muito importante, porque você consegue fazer a conciliação desses pagamentos, como também você pode preencher a chave estática na qual o dinheiro foi depositado no XML, né? Com a atenção, né, Dani, de que precisa ser uma chave estática de mesmo CNPJ, é isso? Exatamente. Tem esse ponto de atenção, né, essa obrigatoriedade no decreto, que a chave ela precisa ser a do mesmo CNPJ. Voltando um pouquinho para essa questão da chave dinâmica e para a chave estática, eu me recordo que o Pix não é algo assim, muito antigo, né? Uhum. E ele estourou de uma forma absurda dentro do mercado. Eu sou uma pessoa que eu não sei mais quanto tempo faz que eu não tiro o meu cartão de débito de dentro da carteira. E as maquininhas de cartão já começaram a fazer essa geração do Pix dinâmico, mas também o Pix dinâmico ele não está amarrado também só à máquina de cartão, né, Renan? Isso, ele já tem outras formas de estar gerando. Sim, na verdade, o sistema ele tem autonomia para colocar esse QR Code onde ele quiser. Então, você tem aplicações, por exemplo, na própria maquininha, que daí são as próprias adquirentes que possuem o serviço de Pix. Você tem empresas que, por exemplo, colocam na tela. Então, provavelmente, você já foi num supermercado e a hora que você escolheu pagar por Pix, apareceu o QR Code na tela. E tem também casos onde você pode imprimir, na mesma impressora que você faz a emissão da NFC, você pode imprimir o QR Code para o cliente pagar. Esse QR Code ele é único. Se o cliente pagar ali, daqui a pouco ele tentar pagar de novo, ele não vai conseguir. E ele tem prazo também. Então, funciona muito bem para PDVs, por exemplo, que emitem NFC. Mas também funciona para NFE, porque eu já vi cenários, por exemplo, onde o cliente ele emite uma nota fiscal, né, o DANF da nota, e ele já coloca junto, não dentro da nota para respeitar as regras de impressão, mas ele coloca uma página adicional com os dados de pagamento e o QR Code do Pix, porque o cliente já paga e já faz a liberação de uma carga, por exemplo, ou já faz a liberação da mercadoria para envio na hora. Então, isso pode ser aplicado na NFE também, né? Uhum. A gente não viu ainda uma movimentação na adequação, Aliás, você pode até me corrigir, na questão do layout de impressão do modelo 55, do modelo 65 NFE e NFCE, para ter ali o QR Code do Pix, como a gente já viu para as notas faturas. A NF3E, que é a nota de energia elétrica e eletrônica, já tem, né, o pagamento Legal. via Pix. Se não me falha a memória, eu acho que a NFCom também já vai vir. Apesar que o layout de impressão da NFCom não foi publicado ainda, mas com certeza já vai estar ali. Não tem ainda, né? Então, esses documentos fiscais mais antigos, ele ainda não tem. atualizou, né? Não tem essa alteração no layout. Então, realmente tem que
ainda fazer isso. E eu me recordo até que um cliente uma vez entrou com uma solicitação para fazer uma alteração no RTM dele, porque ele queria imprimir o Pix dentro da NFE. Eu falei, gente, mas não pode? Né? Não tem essa alteração ainda, não existe essa permissão para poder imprimir esse código, né? Então, realmente tem que fazer desse formato ainda. Tem que fazer e esse é um ponto de bastante atenção, porque a chave estática, ela possibilita muito tipo de golpe, muitos tipos de golpes, né, e fraudes. Então, você tem o caso, por exemplo, da pessoa que ela pode fazer um print editado para mostrar para você e falar, aqui, paguei, né? Você pode, o Pix, não sei se todo mundo, né, tem conhecimento, mas o Pix você pode solicitar cancelamento do Pix. Então, se você faz um Pix hoje numa chave estática, e você vai lá no banco e fala assim, olha, eu desconheço essa conta aqui, eu não conheço essa transação, eu quero cancelar ela, você pode fazer essa solicitação. Então, mesmo depois que recebeu, o banco ele pode entender que você não fez e cancelar essa solicitação. Tem reembolso, né, do Pix também. Então, a chave estática ela possibilita muitas possibilidades de fraude, porque imagina que você tem um PDV ali, que você passa ali 30, 40, 50, 100 vendas no dia. Como é que você vai ficar conferindo tudo que, né? Às vezes na correria o cara vai falar para você assim, tá aqui, eu fiz e não fez. Ou ele vai sair da sua loja e vai cancelar o Pix. Ou ele vai depois abrir uma reclamação no Banco Central falando que ele não reconhece aquela transação e aí é estornado o valor. Então tem inúmeras. Se você procurar no Google aí, você vai achar centenas de notícias falando sobre golpe do Pix. Então, para PDVs que tem bastante volume, que já tem um certo volume, né? Essas automações elas abrem uma oportunidade para que você automatize o processo já de uma vez e já mitigue tudo isso. E já ofereça até o desenvolvedor do RP possa oferecer uma solução para o cliente da ponta que vai dar mais segurança para o processo. Recentemente foi publicada uma outra portaria, 66, agora em 2024, que está incluindo o anexo 2. Estão trazendo novas subclasses lá para o Mato Grosso. Então, fora os comércios varejistas de armarinhos, padarias e confeitarias, agora vai entrar a parte alimentícia, que foi que entrou no Rio Grande do Sul primeiro. Então, nós vamos ter hipermercados, supermercados, mercearias, a parte de comércios varejistas de acessórios, tanto novos quanto usados para veículos, comércio de combustíveis, material de construção, farmácia. Então, assim, se a gente parar e pensar, tirando os hipermercados e os supermercados, a gente sabe que ainda são comércios, às vezes, pequenos, né? Tem muita farmacinha de bairro e tal, aquela questão da chave estática ali parada perto do caixa, passando medicamento. E todos eles que você citou aí são exemplos de volumes grandes de transação, porque uma pequena farmácia, quantas vendas ela faz no dia para ela parar e conciliar isso depois? Exatamente. Se uma pessoa vem no seu estabelecimento, faz uma compra grande e depois contesta esse pagamento por Pix no Banco Central, e você fez esse processo por uma chave dinâmica, você tem toda a amarração. Então você consegue comprovar que aquele pagamento foi vinculado àquela nota fiscal, que tem aqueles produtos, e você consegue contestar essa compra, né? Esse pedido de cancelamento do Pix, de pagamento. Se você não tem essa chave dinâmica, você não consegue fazer. Então, esse processo ele traz benefício para o fisco, porque ele consegue entender o consumo, mas ele também traz benefício para o empreendedor, dono do estabelecimento. E para o desenvolvedor é uma baita oportunidade, porque esse pequeno que está trabalhando hoje com a chave estática, isso é uma oportunidade para o desenvolvedor estar colocando o sistema dele funcionando de forma mais essencial, porque eu sempre ouvi, há muito tempo, que tinha muita gente que contratava sistema para emitir nota.
E eu vejo que hoje a tendência é que essa mesma necessidade de emissão de nota, ela venha para os meios de pagamento. Então, o cliente que né, que vem do passado com aquela cabeça, com aquela mentalidade de eu preciso ter um sistema para emitir nota, ele passa a ter também, eu preciso ter um sistema para emitir nota e que tenha meios de pagamento junto. Então, essas duas coisas, elas se casam principalmente nesse estabelecimento menor, que muitas vezes tem uma gestão um pouco mais simples, com um volume um pouco menor, ele vai passando a ter a necessidade do sistema para gerenciar todas essas amarrações, né? E, inclusive, esse tipo de situação que a gente está falando também passa a ser um diferencial do sistema, né? Era isso que eu ia perguntar agora para vocês, né? Eu estou aqui com a PO e um gerente de negócios. O que nós já temos hoje, assim, para oferecer? Que a gente consiga atender essa obrigatoriedade. Não só do Mato Grosso, como também do Rio Grande do Sul, mas também não pensando só na obrigatoriedade. Sim. Atender a necessidade do empresário. Eu queria fazer um parênteses aí que a gente sabe que para o desenvolvedor dá para fazer tudo, né? Mas a gente tem tudo pronto. Isso. E aí a Leia vai mostrar para a gente aí as nossas soluções, né? Funcionando. Legal. Então a gente preparou aqui uma apresentação de algumas demonstrações de alguns produtos que nós temos. Soluções essas para atender ali a essas necessidades, né? Então, olhando para o mercado, vendo a necessidade ali de, como o Renan falou, conciliar, né? Fazer a integração ali no Smart POS ali, né? Fazer tudo integrado. Então, fazer a venda, emitir a nota, fornecer o meio de pagamento ali integrado ao Pix. A TecnoSpeed desenvolveu uma demonstração onde a gente consegue ali simular o PDV do cliente ali, né? Então, usando com base uma interface que o cliente vai desenvolver, a gente consegue aqui demonstrar a integração que o nosso produto vai oferecer, tá? Então, nessa demonstração, a gente vai montar ali um pedido, tá? Então, eu tenho aqui, ó, Tecnotacos e Tecnotortilhas. Então, vamos fazer uma compra ali. Eu tô com fome, então eu vou colocar aqui, ó, 12 Tecnotacos. Vou levar para casa. E 5 tortilhas. Feito o pedido... Peraí, deixa eu adicionar, né, Leia? Aqui, ó. Feito o pedido, eu vou, então, fazer a integração com o meio de pagamento. Isso, né? O que ele tá fazendo aí agora você selecionou os produtos e aí ele fez um totalizador ali do valor dos produtos e aí dá sequência aí, fala que você vai pagar, então os... Tá bom, eu vou pagar no Pix, ok? Perfeito. Então, aqui eu já faço a configuração do tipo de emissão que eu vou fazer. Então, um exemplo, eu tenho emissão normal, né? Então, eu já consigo gerar o pedido e concluir, já enviar a nota fiscal ali para a Cefaz. Ou caso eu esteja com alguma instabilidade na minha internet, eu ativo a contingência e eu também consigo. Isso é uma vantagem aqui do nosso componente NFC, né? Android aqui, que ele possibilita fazer a emissão também em contingência, tá? Então, aqui vamos dizer que está tudo ok. Legal. E aí, a gente tem uma outra integração com o produto da TecnoSpeed, que é ali o pagamento via Pix. Exatamente. Então, como vocês podem ver, a hora que a Leia selecionou o meio de pagamento, escolheu o Pix, apareceu o QR Code na tela. Legal. Esse é um QR Code dinâmico, né? O que esse PDV está fazendo na retaguarda? Ele chamou uma API nossa, que é a API do Pix, da TecnoSpeed, que bateu no banco.
foi lá no banco e falou assim, olha, banco, gera para mim um Pix desse valor aqui, que no caso aqui são 22 centavos. Gera um Pix para mim no valor de 22 centavos, referente ao pagamento deste pedido aqui de, não lembro agora quantos tacos e tortilhas você pediu aí, mas referente a esse pagamento. O banco devolveu esse QR Code na nossa API, nós devolvemos isso para a API do PDV, do cliente, e o cliente exibiu isso na tela. Então, esse QR Code que está na tela, ele tem todas essas informações do pedido. Se você bater lá no seu banco o QR Code para pagar, ele vai ter o identificador de transação, detalhamento do pedido, uma validade desse QR Code também. Então, tudo isso vai vir amarrado ali. E tem um outro detalhe que é mais interessante ainda. Nesse caso, a gente está batendo na nossa API do Pix, que ela fica amarrada ao Tecnopay. O Tecnopay ele é a nossa solução de conta-recebimento Pix. Então, esse Pix que está sendo gerado aqui é um Pix que ele não é gerado pelo banco, ele é gerado pela software house. Ou seja, a software house ela pode ter o próprio serviço de Pix dentro da nossa API, onde ao invés do cliente pagar para o banco pelo Pix que ele está gerando, ele está pagando para a software house. É uma forma da software house oferecer um serviço financeiro dentro do meio de pagamento que ela tem. Lembra que eu falei sobre a possibilidade da software house contratar, usar um cartão de crédito de uma adquirente, o Pix da outra, montar o seu POS e oferecer para o cliente? É uma forma da software house monetizar o meio de pagamento. O Pix aqui saiu. Lembra que a gente falou que tem um tempo por expirou. segurança? Então, aqui já passou, já expirou o tempo, né? Isso. Então, a gente volta e solicita novamente. Que ele vai montar um novo... Ele vai montar um novo Pix, Pix, diferente daquele anterior. Se eu tivesse printado aquele QR Code e eu tentasse pagar agora, eu já não ia conseguir. Legal. Ia ficar diferente. E aí, o que o nosso PDV vai fazer depois? Esse novo Pix que foi gerado, se ele for pago, a informação vai lá para a nota fiscal, para o XML. Bom, agora eu vou mostrar uma outra solução, que é ali enviar esse QR Code via WhatsApp, tá? Então, essa aqui eu vou simular aqui. Enviando aqui no meu celular. Já chegou aqui, ó. Chegou uma mensagem no WhatsApp. Já chegou uma mensagem com o QR Code para efetuar o pagamento, tá? Legal. Então, só para exibir, já passamos, já paguei, tá, gente? Vou agora finalizar o pagamento e emitir a nota. Então, vai fazer essa etapa ali da emissão da NFC. Legal. E quando você vai verificando aí, velho, dá para você também enviar a nota por WhatsApp, né? Sim, se você quiser, você consegue também enviar a nota por WhatsApp. Sim, né? Aqui, ó, a gente consegue gerar o PDF e No próprio PDV. Isso. E naquele mesmo número que eu configurei, ele já vem e já envia. A nota então, fiscal. ele já tem a integração também para enviar Isso. aqui o... Legal. O que está acontecendo aí na retaguarda? Esse PDV móvel está integrado também com a nossa API de WhatsApp, nosso Plug Message, que é uma API que o cliente ele conecta com o ERP e ele pode utilizar ela para enviar mensagens para diferentes situações. Aqui a gente usou para enviar a chave copia e cola do Pix e depois para enviar o PDF da nota fiscal. Mas você pode enviar, por exemplo, status de compra, status de pedido, pode fazer uma infinidade de aplicações, né? Então, no momento que a Leia solicitou o envio da nota, o PDV conectou na nossa API, montou um JSON com as informações que ele queria na mensagem, disparou para a nossa API e a nossa API automaticamente enviou para o telefone que estava configurado ali. Então, é mais uma solução TecnoSpeed conectada no PDV. Como eu falei, tudo pronto. Você vai lá, conecta e já consegue fazer funcionar. Legal. Uau! Né? São facilidades, né? Que a gente oferece aí. Lembrando que são soluções, né? Se quiser contratar a solução específica do componente Android ou do Pix, né? A gente também tem separados. Separados. Mas a gente mostra aqui o quanto que todo
os nossos produtos conseguem... Todo o ecossistema, né, que a gente consegue estar ligando ali para fazer facilitando mesmo, né, o desenvolvimento. Exatamente. E essas são APIs, né? Mas o componente Android está instalado aqui dentro, né? Tá aqui. Componente conversando com APIs. Instala o componente, né? E aí você consegue fazer a chamada dele no seu, na sua interface e fazer toda essa comunicação ali, né? Fazer a emissão, a emissão da nota. Como eu comentei no começo, ele possibilita também a emissão em contingência, que é o nosso diferencial, né? Então, às vezes, o cliente até consegue fazer a emissão da nota, fazer uma chamada ali via Pix, né? Uma outra solução para poder fazer a emissão da nota. Só que ele não tem, às vezes, ali, fiquei sem internet, como que eu faço? Aí não emite nota. Né? O Wi-Fi do estabelecimento não está funcionando. Não tá funcionando. Como é que eu tiro um pedido no tablet? Eu consigo? Com o componente Android consegue, né? Não vai conseguir fazer o Pix, porque o Banco Central ainda não lançou o que eles chamam de Pix offline, mas consegue tirar o pedido. Concluir ali o envio, né? E emitir a nota. Emitir a nota. Bom, eu acho que nós trouxemos ali uma contextualização para o desenvolvedor do que é essa obrigatoriedade, de tudo que está sendo exigido, dos prazos também, né, que começou em abril, lá no dia 1º, depois em 6 de maio tem a questão da entrada do Pix, então ele vai ter ali o preenchimento dos códigos 17,99 para a questão da chave estática até o dia 30/6, porque a partir do dia 1º/7 entra em produção a nova tabela de meios de pagamento que está trazendo o código 20 para ser informado como pagamento instantâneo Pix estático. Né? Então, já está sendo feita essa leitura, de ter essa informação também como tipo de pagamento do Pix estático. Acho que a gente explanou bastante, né, tanto a questão da obrigatoriedade, fizemos a demonstração aí, que era só emitir um NFC com Pix, já veio mensagens e tudo mais. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Leia, muito obrigada por ter aceito esse convite, mais uma vez estar aqui comigo, participando desse episódio, desse programa. Obrigada, Dani. Obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui falando um pouquinho também do nosso produto, né, podendo demonstrar aqui para vocês toda essa integração e também falar de um assunto, né, que é de bastante interesse, né, de todos, né. Sim. Obrigada. Renan, muito obrigada por estar aqui, por me atualizar a respeito do Pix, porque você trouxe novidades para mim, que até então eu estava totalmente por fora, por ter explanado esse quesito, essa importância, né, essa diferenciação da chave estática, dos benefícios, né, e dos malefícios da chave estática e também da chave dinâmica. Muito obrigada. Legal, eu que agradeço o convite, Dani. Desenvolvedor, agradeço a sua participação. Acessem o blog da TecnoSpeed, lá vocês vão encontrar conteúdos ligados ao Pix. Então, lá na categoria do nosso blog, acesse o PlugBank, veja todos os artigos que tem relacionados aos boletos e ao Pix também. Temos documentos e artigos ligados à emissão da NFC Android também no nosso blog. E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar aqui nos comentários desse vídeo ou, se não, no fórum da Casa do Desenvolvedor. Até mais!